cumpra o seu chamado. Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Nós vamos discorrer versículo por versículo até chegarmos ao versículo 8. Tá? Então acompanha aí na Bíblia e aqui também. Versículo 1, o que diz? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas escreve para Teófilo o Evangelho de Lucas e também esse livro aqui, o livro de Atos dos Apóstolos. Né? O autor é o mesmo, né, que se chama Lucas, aquele que dá luz, gera luz, iluminado. Ele vai dar continuidade no livro de Atos, o que ele começou a escrever no Evangelho de Lucas. Ele é o único autor do Novo Testamento que não era judeu, ele era gentil, ele era grego. E ele era um médico, né? Um médico amado, Lucas, e também um historiador. Ele estudou bastante o livro ali de João Marcos e escreveu o Evangelho e aqui também o livro de Atos. Ele destina, o destinatário dos seus 2 livros é Teófilo, né, que não se sabe muito sobre Teófilo, mas ele endereça tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos a Teófilo. Lucas é quem mais enfatizou Jesus como homem perfeito, seu relacionamento com as pessoas, quem mais destaca a salvação universal, alcançando todos os povos, quem mais descreve a vida de oração de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele descreve mais Jesus orando, ele descreve mais a salvação universal para todos. Então, versículo 2, diz, até o dia... Então, Lucas endereça para Teófilo e continua. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Jesus, após sua vida aqui na terra, Jesus se fez carne e viveu entre nós. E após a sua vida aqui na terra, ele morreu. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. Né? Ele não está morto, como em outras religiões ou outras pessoas que tem o túmulo lá e tem a pessoa lá, né? Agora nós servimos a um Deus vivo, servimos a Jesus Cristo. Nós que somos cristãos podemos declarar que servimos a um Deus que está vivo e não morto. Então, após a sua vida, morte e ressurreição, ele subiu ao céu, mas não deixou seus discípulos, seus seguidores, órfãos e sozinhos. Por quê? Porque ele enviou o Espírito Santo de Deus para capacitar seus discípulos, para habitar dentro de nós e para nós sermos testemunhas de Jesus nesse mundo, nessa geração, na sua casa, no seu trabalho, nessa igreja, na rua,
onde Deus te enviar. Então, ele foi aos céus, mas enviou o Espírito Santo, o Consolador, para habitar dentro de nós e nós sermos testemunhas de Jesus. Após escrever o Evangelho de Lucas, ele escreve o livro de Atos para descrever o que Jesus continuou a fazer por meio dos apóstolos e da igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja que surgiu no livro de Atos. Nós podemos ver a história dessa igreja primitiva. O livro de Atos vai abranger os 30 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus. 30 anos após, Lucas escreve aqui o livro de Atos. Então, nesse período de 30 anos, a igreja se estabeleceu, houve ali a formação da igreja e o Espírito Santo capacitou aqueles que pregavam as boas novas da salvação. O Espírito Santo que capacita a minha e a sua vida. É o Espírito Santo, nada é para nossa glória, nada é mérito nosso, nada é nossa inteligência, nossa força, nossa sabedoria, não. O Espírito Santo que capacita. E essa igreja primitiva não foi mar de rosas, mil maravilhas, enfrentou prisões, açoitamentos, rejeições e até o martírio, a morte. Mas nunca essa igreja primitiva e os primeiros discípulos comprometeu a missão que lhe foi dada. Mediante a tantas tribulações, perseguições, problemas, mas a missão que Deus confiou àqueles não foi comprometida, não foi rompida. Então, para as nossas vidas, no dia de hoje, na nossa geração, não comprometa a missão do reino de Deus. Não comprometa, mediante algum problema, alguma dor, alguma perda, alguma dificuldade, a missão do Pai, do reino que nos foi confiado é maior. É maior, e a palavra declara, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não comprometa, trabalhe para divulgar o reino de Deus nesse mundo. Como foi falado na hora da oferta, como já foi falado algumas vezes, isso é uma ordem para todos. O ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se Deus, a ordem já foi dada, né? É ir. O ficar, se Deus mandar, aí fica, mas a ordem para todos é vá e pregue o evangelho, faça discípulos, em nome de Jesus. O livro de Atos registra como essa obra teve início. O que a igreja primitiva iniciou, nós devemos continuar hoje. O que foi dado início lá, 60, 50, 40 anos depois de Jesus, hoje em 2021, onde você estiver plantado, dê continuidade a essa obra, a essa missão, a propagação do evangelho, em nome de Jesus, por meio da sua vida. Nós fomos criados para adorar a Deus, para pregar a palavra de Deus, as boas novas que nos alcançou, deve alcançar a outros, por meio da sua vida. Não fique parado, não fique prostrado. Então, pode passar? Jesus atuou em carne nessa terra, e o Espírito Santo continua atuando em nós e através de nós. Então, Jesus Cristo fez a obra. Deus Pai enviou Jesus, Deus Filho, cumpriu a sua ordem, o seu propósito nessa terra, viveu, não pecou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e o Espírito Santo de Deus continua hoje trabalhando em nós. Todos nós estamos em obras, estamos sendo trabalhados dia após dia, sendo aperfeiçoado dia após dia. Nessa terra, ninguém chegou e alcançou a perfeição. Cada dia devemos ser melhores. E Ele quer trabalhar através de você, através da sua vida, nesse mundo, na sua família, onde você estiver. Então, vamos nos esvaziar do nosso eu e deixar o Espírito Santo reinar no nosso ser. Se esvazie da sua vida, do seu achismo, dos seus interesses e deixe o Espírito Santo reinar, como diz, que a palavra de Deus, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nós e através de nós.
Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Depois do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, suou sangue, foi açoitado, foi cuspido. Imagina, a morte de cruz, que era a pior morte da época, e o que Jesus sofreu por mim e por você, pelos nossos pecados, né? Depois disso, ele passou 40 dias entre sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, falando-lhes acerca do reino de Deus, falando com seus discípulos. E explicou que a sua vinda, a vinda de Jesus, estava inaugurando, dando abertura no reino de Deus aqui nessa terra. Então Jesus inaugurou o reino de Deus aqui nessa terra. E na oração do Pai Nosso nós oramos, né? Que seja feita a sua vontade, tanto no céu como na terra. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus tem que ser manifesto nessa terra. E através de quem? Através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Através de nossas vidas, temos que propagar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Temos vivido nessa dimensão de justiça, de paz que excede todo entendimento, de paz em meio à guerra, de paz em meio às tribulações e de alegria no Espírito Santo de Deus, alegria por você estar vivo, alegria por você ter a salvação, a vida eterna. Os problemas, a palavra de Deus declara que a leve e momentânea tribulação não se compara à glória do Senhor eterna que nós viveremos. Está com problema? Dê glória a Deus, é momentâneo, é leve comparado à eternidade. Está sofrendo? Ore, dê glória a Deus, lance sobre ele toda a sua ansiedade, em nome de Jesus. E quando ele voltasse ao céu, Jesus estava ali falando 40 dias com seus discípulos, e quando ele voltasse ao céu, o reino de Deus permaneceria nos corações dos seus discípulos e seria desenvolvido na vida de todos os cristãos através da presença do Espírito Santo de Deus. Então o reino de Deus tem que ser manifesto hoje, através da sua vida. Então, pode passar para nossas vidas. Divulgue o reino de Deus nesse mundo. Viva, começa a viver o reino de Deus. Uma vida leve, alegre, feliz, independente dos problemas e tribulações. Todos nós temos. O que diferencia é como nós passamos e como nós enfrentamos esses problemas, tribulações, se é na palavra, joelho no chão, jejuando, pedindo ajuda dos irmãos, orando, vindo à igreja, ou abandonando a fé, em vícios, em mais amizades, murmurando, reclamando. Como nós enfrentamos, como nós temos enfrentado essa vida, esse mundo. Divulgue o reino de Deus nessa terra. Somos discípulos de Jesus. Temos que entender e viver o reino de Deus. Com isso, quando nós entendemos, temos fé e vivemos, naturalmente nós vamos divulgar essa bênção, essa maravilha extraordinária na qual nós fazemos parte e nós desejamos que todos, outros, tantos venham fazer parte. Por isso que devemos divulgar, porque nós fomos alcançados, nós que estávamos nas trevas, fomos chamados para a maravilhosa luz de Deus, da salvação, do Espírito Santo, da vida eterna, dos céus. Então devemos convocar, divulgar, pregar para mais e mais pessoas. Então faça a sua parte. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com ele, Jesus, enquanto comia com os discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saiam, mas esperem. Foi a ordem para os seus discípulos naquele momento. Então Jesus dá uma ordem para seus discípulos e Jesus constantemente nos dá ordens, orientações, direção.
Ele é o nosso Senhor. O Senhor ordena e o servo tem que fazer o quê? Obedecer, exatamente. É simples, né? Mas na prática, muitas vezes não é tão simples assim. Então, temos obedecido às ordens de Jesus? Temos obedecido o que Jesus nos orienta? Reflita aí. Ou queremos fazer da nossa maneira, ajudar Jesus do meu jeito, eu acho que vai ser melhor. Não, não é possível que Jesus me orientou para fazer isso. Sofrer? Esperar? Não. Obedeça à voz de Jesus. E nesse versículo a ordem foi: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus tem um trabalho importante para que através de nós, através da sua vida, se cumpra. Jesus tem um trabalho para cumprir na sua vida e através de você. Mas antes, ele instrui, no versículo, seus discípulos a esperarem. Em geral, nós, como seres humanos, gostamos de prosseguir com as tarefas, não podemos parar, né? Os trabalhos, mesmo que isso signifique passar à frente de Deus. Deus te dar uma ordem, muitas vezes, não é possível, eu tenho que continuar, eu não posso parar, eu tenho que fazer dessa maneira. Como é que vai ficar o reino, como é que vai ficar minha casa, como é que vai ficar o trabalho, minha família? E nos pré-ocupamos, ocupamos a mente e a vida antecipadamente, pré-ocupados, ansiosos, nervosos, aflitos, e essa ansiedade acaba levando a outro estágio de medo, de pânico, de depressão, e aí pode ir indo a outros estágios. Mas não, Jesus orienta: obedeça, obedeça, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O poder de Deus tem operado na minha e na sua vida? Então Ele pode fazer muito mais além do que você pensa, imagina e pede. Então deixe o poder de Deus operar na sua vida e obedeça. Às vezes esperar é parte do plano de Deus. Às vezes o respirar, o ficar parado momentaneamente até ouvir a voz e a direção de Deus é parte do plano, do projeto de Deus na sua vida, na minha vida. Não fique aflito, não fique ansioso, né? Tem algumas pessoas que são muito proativas e querem sempre estar na ativa. Por um lado isso é bom, mas obedeça a Jesus. Tem uma frase que diz, pode passar: não é a velocidade que nós andamos, mas é a direção correta que seguimos. Se estamos indo para a direção correta, mesmo que devagar, nós vamos chegar no alvo mais rápido do que se nós formos correndo para uma direção contrária, a direção que Deus não quer para as nossas vidas. Então, é melhor nós ouvirmos a Deus, esperarmos Ele orientar e nós obedecermos, mesmo que lentamente, mas constante, perseverarmos, prosseguirmos e não sermos altos e baixos na vida espiritual. Ora, estou bem, glória a Deus, mas ora eu estou muito mal e não quero mais saber de nada. Não, seja constante, firme, persevere. Não é a velocidade com que você anda, mas a direção correta. E quem dá a direção correta para cada um de nós seguirmos é o Espírito Santo de Deus. Ele que orienta, Ele que direciona. Nós temos ido para a direção que Ele tem nos orientado ou temos corrido, e às vezes dando volta, em volta de si mesmo, igual aquele cachorrinho, né, que vai andando em volta do seu rabo? Não, vá para a direção certa, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha intimidade com Ele, ouça as suas ordens e obedeça. Nós só vamos saber a direção correta, só vamos conseguir ouvir a sua voz e obedecermos se nós tivermos intimidade, relacionamento, para sabermos distinguir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos intimidade, se nós não orarmos, não sabermos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos ficar perdidos. Será que é Deus que está falando? Será que é o meu eu? Será que é a voz do mundo? Será que é a voz do diabo? E fica em dúvida.
mas tem relacionamento, intimidade, que Ele guia. E Ele deu a ordem, obedece, obedeça. Aplicação para a nossa vida. Não faça o que você quer, o que você acha. Não faça as suas vontades, mas faça o que Jesus te ordena a fazer. Mesmo que pareça difícil, e mesmo que pareça contrário aos seus sonhos, aos seus projetos, Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos que transformar nossa vida, nossa mente, para que nós experimentemos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então transforme-se em Jesus Cristo. Não faça o que você quer, mas obedeça a ordem de Jesus. Espere o que Deus tem para você. Espere. Não se precipite nos seus achismos, nas suas vontades, nos seus interesses. Espere. É como um fruto em uma árvore. Se nós quem tem alguma árvore em casa ou em algum local foi visitar e tem lá uma árvore, tem uma manga, tem uma amora, tem uma acerola, algum fruto que você gosta, você fica ansioso querendo pegar aquele fruto, mas se não tiver no tempo certo, vai estar verde, não vai fazer sentido, não vai ser bom, não vai ser agradável, não vai ser perfeito, porque não está no tempo certo. Então não se precipite nos seus achismos, na sua vontade de querer colher, de querer fazer, de querer aproveitar o que Deus tem para você ou o que você acha que vai ser bom para a sua vida. Espere o fruto no tempo certo, maduro, nem passar para apodrecer e nem antes. É como um bolo no forno, se tirar antes vai estar cru, tirar depois vai estar queimado. É como tudo na vida, tudo, Eclesiastes 3, tem o seu tempo determinado, tem o tempo certo, há tempo para todas as coisas nessa terra. Você acha que já está demorando? Espere o tempo certo de Jesus. Já passou da idade que você queria? Espere o tempo certo de Jesus. Quer namorar, quer casar? Espere. Quer ter filho? Espere. Quer fazer a obra de Deus? Amém. Mas se Ele está mandando esperar, está te preparando, se prepare na presença de Deus. Quer ser enviado? Amém, no tempo certo, vai ser bom, agradável e perfeito. Não vai ser verde e nem vai estar podre. Não vai estar cru e nem queimado. Vai ser no tempo exato. Versículo 5, versículo 6. Atos 1, 5 e 6. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha que engraçado, versículo 5, Jesus ali está falando algo espiritual. João Batista batizava com água, mas vai vir em breve o batismo com o Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos de poder. Estava falando de algo maravilhoso, extraordinário, sublime, além da compreensão humana e dos discípulos, além do que eles poderiam imaginar, de serem batizados com o Espírito Santo de Deus, de serem revestidos, cheios de Deus. Versículo 5, Jesus está falando isso para os discípulos. E o que eles falam no versículo 6? Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o templo. Meu Deus, eles querem saber de datas, de restauração de Israel, de algo terreno, de algo momentâneo. Mas na visão humana, naquela época, na visão tradicional dos judeus, o Messias que viria seria um conquistador terreno que libertaria o povo de Israel da opressão, do jugo de Roma. E aí eles perguntam: vai ser nesse tempo que nós vamos ficar libertos? Mas o reino que Jesus está pregando, está ensinando, está falando, está sendo inaugurado, é um reino espiritual e eterno, não material e terreno. É algo maior do que os discípulos poderiam imaginar. E às vezes nós somos parecidos, agimos como esses discípulos. Deus prepara algo grandioso, espiritual, sublime, fantástico, extraordinário, esplêndido, eterno,
para nós. A salvação, a vida eterna, a regeneração, o nascer de novo. Nós já fomos justificados. Nossa carta ali que nós tínhamos foi rasgada de condenação pelo sangue de Jesus. Algo mais maravilhoso. Efésios declara isso. Já foi dado para nós toda sorte de bênção espiritual na região celestial. E muitas vezes nós estamos como esses discípulos, presos ao material, ao terreno, ao momentâneo, ao aqui e o agora. Não são bênçãos terrenas e materiais, mas são bênçãos espirituais e eternas. Então, ficamos presos às coisas carnais muitas vezes, discussões que não edificam, a teorias, a filosofias, a achismos, a dogmas, a discussões na internet. Meu Deus, e Deus está ali, com o reino de Deus querendo ser manifesto através da minha e da sua vida. E nós, em picuinha, em disse-me-disse, em nhenhenhê, vamos crescer, amadurecer, viver uma vida espiritual do reino, não aqui nas quatro paredes, mas fora, na sua casa, na rua, no trabalho, na escola. Perdão, amor, justiça, paz, alegria, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, o fruto do Espírito dentro de nós, sendo manifesto nesse mundo, e não as obras da carne. Então, muitas vezes estamos igual os discípulos ali, versículo 6. Será que o governo tal? Será que agora o dólar? Será que a economia e a bolsa, e isso e aquilo outro, os investimentos e a inflação? Meu Deus, o reino de Deus, justiça, paz, alegria, ide pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem algo muito maior. E às vezes nós estamos presos ali, nesse quadradinho, né? Às vezes estamos nesse quadradinho, e é nesse quadradinho, e Deus tem, olha quantos quadrados em volta. Literalmente, às vezes estamos presos aqui, no nosso mundinho, nos nossos pensamentos, nos nossos achismos. E Deus tem um mundo para ganhar através da minha, da sua vida, para pregar para as nações, para vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas. Então, pode passar. Não abra os olhos espirituais ao que Deus quer derramar sobre a sua vida. Abra a visão. Muitas vezes estamos vivendo por vista. Vista é aquilo que nossos olhos carnais e humanos podem enxergar. Mas amplie a sua visão. Visão é aquilo que Deus te capacita a enxergar espiritualmente. Não apenas com os olhos carnais, mas uma visão eterna, uma visão do reino, uma visão celestial, visão como de águia. Enxerga 5 quilômetros de distância a águia, lá de cima. Então abra os olhos espirituais, que não venhamos ficar presos a coisas terrenas, momentâneas, vazias, e sim ao que Deus tem para a minha e para a sua vida. Espiritual, acima de tudo, espiritual. O espiritual estando bem, toda a vida vai estar bem. O ano de 2007, um pequeno testemunho, a minha vida em todas as áreas estavam ruins, horríveis, né? Aconteceu de tudo na minha vida, rompi ligamento do joelho, eu saí de casa, aconteceu muita coisa, né? Namoro, perdido, enfim, o emocional, o físico, o financeiro, o sonho de ser jogador de futebol, acabou tudo. Mas foi nesse ano, dia 4 de agosto de 2007, que eu tive um encontro com Deus, e ali eu nasci de novo. Ali minha data de nascimento é 12 de setembro de 88, mas a minha data de nascimento é dia 4 de agosto de 2007, onde eu tive um renovo, uma regeneração, um nascer de novo. E todas as áreas da minha vida foram bem, porque eu sabia para onde estava indo, quem estava comigo, independente de joelho rompido, ligamento, independente de nunca mais jogar futebol, independente de namoro, de não namoro, independente de sonhos meu, Deus está acima dos teus sonhos. Os planos e projetos de Deus são maiores e melhores do que os seus planos e projetos. Então descanse
nele, no tempo dele, na forma dele. Abra a visão espiritual e não fique limitado na vista terrena. Versículo 7. Jesus, ele respondeu. Jesus vai responder para os discípulos querendo saber de datas de restauração. Não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Pode passar, está ali. Devemos ficar menos ansiosos e mais pacientes, confiando no tempo e na forma de Deus. Aqui no versículo 7, Jesus responde aos seus discípulos dando um corte seco, né? Cortando ali aquelas indagações humanas e terrenas com uma autoridade divina e soberana, né? Pela autoridade do Pai. Ele corta ali, não compete a vocês saberem o tempo que você quer saber, aquilo que vai acontecer na sua vida. Confie. Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A nossa parte é simples, né? Obedecer, é entregar e confiar. A parte dele, ele sempre vai fazer o melhor de Deus, né? Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, creia nisso. Tudo, uma perda, uma doença, uma morte, uma falta de emprego momentânea, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, creia nisso em nome de Jesus. Jesus cortou ali, versículo 7, e nós chegamos ao versículo 8, que diz... Jesus estava falando de algo para eles ficarem ali em Jerusalém. Aí eles indagam, Jesus corta e no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Agora vamos para uma outra mensagem só do versículo 8. Brincadeira, mas é sério. Depois desse fato que vai acontecer, de eles receberem o poder, Jesus está prevendo, falando que eles vão receber poder quando o Espírito Santo descer. Depois desse fato, os discípulos jamais foram o mesmo, nunca mais andaram da mesma forma. O Espírito Santo levou eles a pregar as boas novas, a demonstrar o poder de Deus, a levar a mensagem de salvação até os confins da terra. Para mim e para a sua vida, depois que o Espírito Santo de Deus nos toca, nos preenche, nos enche, nós transbordamos da presença de Deus, nunca mais podemos, devemos e, na verdade, nunca mais andamos da mesma forma. Quando Deus toca, você não pode andar da mesma forma. E nós não andamos, na verdade. Assim foi com Jacó. Quando ele lutou lá com o anjo, tocou ali na sua coxa Israel, porque lutou com Deus. Ele nunca mais andou da mesma forma. Tanto literalmente, quanto na vida espiritual. Quando Deus tocou em mim, nunca mais andei da mesma forma. Meu joelho, né? Às vezes eu dou uma mancadinha, mas acima disso, espiritualmente falando, nunca mais podemos viver com os prazeres antigos, com os prazeres do mundo, com as vontades carnais. Não. É uma luta, carne e espírito. Mas a gente não tem prazer de viver no pecado. Pode acontecer um acidente de percurso, mas ovelha não vive na lama. Ovelha, ela pode cair na lama, mas ela não tem prazer em ficar na lama. Ela vai ser resgatada pelo pastor, pelo bom pastor, vai ser limpa e vai continuar a sua caminhada. Porco vive na lama, né? Ele tem prazer lá. Nós somos ovelhas, nós não somos porcos. Então, não temos como ficar e viver da mesma forma, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. E nesse versículo 8, nós vamos responder 4 perguntas, que está aqui nesse versículo 8. Mas receberão o quê? Quando? Para quê? E onde? Pode passar, a primeira pergunta, receberão o quê? Mas receberão poder, virtudes. Tem noção do que é isso? Nós sermos cheios de virtudes, de poder,
não humanos, não de quadrinhos, não da Marvel, da DC, do Homem-Aranha, do Super-Homem, não, mas de Deus. É algo real, não é ficção, não é fantasia, é algo real. Temos vivido essa dimensão? Temos vivido isso no dia a dia? Gastamos ou investimos ou passamos tantas horas, né? O tempo é igual para todos. Rico, pobre, novo ou velho, o tempo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, é igual para todos. Como temos investido nosso tempo, né? Tantas coisas fazemos e buscado o poder do Espírito Santo de Deus. Trabalhamos, estudamos, e nos divertimos, e ficamos na TV, e no celular, e na rede social, e falamos isso todo domingo, e todo sábado para os jovens. Mas quando saímos daqui, na prática, lemos, meditamos, medita de dia e de noite. Salmo número 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus. Mas será como a árvore plantada junto à corrente, no devido tempo vai dar o seu fruto. Mas os ímpios não são assim. Então, buscar poder, buscar oração, buscar a presença de Deus. Então, eles tinham que ficar ali quando receberão poder. Vamos lá, voltar para cá. Aqui Jesus que esses discípulos irão receber poder. Esse poder inclui coragem, ousadia, confiança, discernimento, autoridade, habilidade. E é algo que nós humanos por si só não temos, não podemos, não somos capazes, mas dependemos de uma ação, uma influência divina do Espírito Santo de Deus em nós. Não é na sua força, não é na inteligência, não são nos livros que você lê, não é na história que você sabe, mas é no poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Estude, medite, leia, busque sim a ciência, mas acima de tudo isso, acima de toda a sabedoria humana, de toda a ciência, tem o poder do Espírito Santo de Deus. Unido a sabedoria humana com o poder de Deus, aí é uma bomba atômica nas mãos de Deus. Então, todos os verdadeiros discípulos precisam dessa virtude para cumprir a missão. Somos discípulos de Jesus? Amém. Então precisamos desse poder para cumprir a missão, porque na sua força não vai dar certo. Você que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, pode receber essa virtude do Espírito Santo hoje, na sua vida. Se você já tem, aperfeiçoe e busque mais e mais. Nunca se sinta satisfeito, porque Deus tem mais. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a Deus. O que isso quer dizer? Ele vai te revelar segredos, coisas que Ele sabe, que Ele tem para você e nós não sabemos. Ele quer te revelar, mas clama a Ele e Ele vai te responder, vai te anunciar, assim como foi com Jeremias. Com isso, já emendamos na segunda resposta. Receberemos poder quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo de Deus tem que descer sobre as nossas vidas, na sua casa, aqui na igreja, seja onde for. O Espírito Santo de Deus desceu sobre as nossas vidas. Nós vamos receber o poder de Deus. Quando obedecemos a Ele e aguardamos nele, temos que entender que esse poder vem dEle, no tempo dEle, quando Ele quiser nos revestir de poder. Não é por nosso meio, não é nosso mérito, é por meio dEle. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, recebemos poder da parte do Espírito Santo de Deus. Nada vem de nós, mas tudo de bom e poderoso vem dEle. Não é a sua força, não é a sua oração, não é. É o poder do Espírito Santo de Deus. E receberemos poder quando o Espírito Santo descer. Tá, para quê? Para serão minhas testemunhas. Pode passar? Para quê? Para sermos testemunhas. Testemunhas de Deus nesse mundo, testemunharmos. Proclamarmos, anunciarmos o que Jesus Cristo fez um dia em nossas vidas. Receberemos poder quando o Espírito Santo descer para anunciarmos, para proclamarmos, para irmos. Ele deseja alcançar e realizar em outras vidas o que Ele já realizou em você. E é através de você que Ele quer usar.
para abençoar essas vidas. Mas não quer dizer que vai ser fácil um mar de rosas. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não vai ser fácil. Por nós mesmos vamos desistir, vamos olhar para trás, mas com Ele vamos seguir, prosseguirmos, perseverarmos em meio às lutas e dificuldades. No grego, no original, essa palavra testemunhas, está lá martiria, que dá origem à nossa palavra mártir. O que é um mártir? Aquele que morre, né? Em favor de algo, em favor do Evangelho. O verdadeiro cristão deve estar preparado para morrer em favor do Evangelho, das boas novas de Cristo, e receberão poder quando o Espírito Santo descer para serem minhas testemunhas, tanto para proclamar, quanto para estar disposto a morrer, a ser um mártir. Martiria, lá no grego, no original. Vemos como exemplo, todos os discípulos estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Todos os discípulos, com exceção de João, morreu, ficado de cabeça para baixo, queimado, decapitado. Foram mártires em favor do Evangelho. Será que eles estavam tristes por isso? Muito pelo contrário. Estavam prontos para morrer pelo Evangelho. Eu e você estamos prontos nesse nível, nessa dimensão, recebemos poder, já fomos revestidos, o Espírito Santo de Deus já desceu sobre nós e temos esse entendimento. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, para viver. O que a palavra de Deus diz? O viver é o quê? O viver é o quê? Cristo. E o morrer? É ganho, é lucro. Viver isso, falar, ouvir, ler, legal, teoria. E agora na prática, estamos dispostos? O viver, o meu viver tem sido Cristo. E se eu morrer é lucro, que eu vou estar no céu, na glória, na eternidade. Não vai haver mais pranto, mais choro, mais morte, mais dor, mais assalto, mais doença, mais ansiedade, mais solidão, mais medo. Lá não vai ter mais nada disso, é ganho, é lucro. Como diz também em Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo na carne, que vivo na terra, vivo pela fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Vivemos isso? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? E a vida que vivemos aqui, vivemos pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo? Ou vivemos para nós, para mim, para a minha família, para o meu eu, para ganhar e engordar, querer, e vai, e foi. E a eternidade? Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Onde está o teu coração? Aí também estará o seu tesouro. Então, recebemos poder para sermos testemunhas de Jesus. Hernandes Dias Lopes, grande pregador, escritor, gosto muito, tem uma frase que diz: quem não está preparado para morrer, não está pronto para viver. Se nós não estamos preparados para morrer em prol do Evangelho, essa vida carnal, a Bíblia diz, 70, 80, o que passar disso é canseiro e enfado. Nosso pastor vai passar mais 20, 30 anos, em nome de Jesus, pastorzão. Já está com 80 aqui, ó, só. Mas a Bíblia declara, vida terrena vai passar, para todos. Mas a eternidade, o nome já diz, é eterno. Se nós não estamos prontos para morrer nessa carne, sente dor, fome, sede, sono, né? Corpo físico, veio do pó, para o pó vai voltar. Mas nós somos eternos, nós somos espirituais. Aqui é passageiro, temos que entender e viver nessa dimensão. Então, esteja preparado para propagar o Evangelho, para ser testemunha, para anunciar e para morrer, se for necessário, em prol do Evangelho, em prol de Cristo. Quarta e última pergunta. Recebemos poder quando o Espírito Santo descer para sermos testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Jerusalém, eles estavam em Jerusalém, eles eram de Jerusalém. Traduzindo para nós, em Canasvieiras, em Santa Catarina, no Brasil e até os confins da terra. Na sua casa, no seu bairro, na sua cidade e até onde Deus te levar. Devemos começar, como nós vimos ali no vídeo antes, onde nós estamos,
onde nós estamos plantados, onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro. Comece aí, proclamando, sendo testemunha de Jesus, dando bom testemunho, fazendo a sua parte. Na sequência do livro de Atos, no capítulo 2, Pedro está cheio do Espírito Santo e proclama, é testemunha de Jesus, e quase 3.000 almas aceitam o Evangelho de Jesus. Então, pode passar. A missão começa onde? A sua missão começa onde? Aonde? Aqui. E agora? Não é Gil Gomes não, mas é aqui. E agora? Começa aqui, em Canasvieiras, aqui nessa igreja, aqui. Onde você está, no seu trabalho, na sua cidade. Se você é de outra cidade, está aqui passeando. Começa aqui, nessa igreja, nessa cidade. Começa a missão. Não espere querer ir para a África, para o Oriente Médio, para a Ásia. Comece aqui. E aí, capítulo 8, versículo 1 de Atos, pode passar, diz assim, ó: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O evangelho estava sendo pregado lá em Jerusalém. E aí começou o cerco a apertar. Saulo estava ali, consentiu na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição. Então o povo começou a ser perseguido contra a igreja em Jerusalém. Estavam pregando em Jerusalém, mas houve grande perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Versículo 4 do capítulo 8. Os que haviam sido dispersos faziam o quê? Por onde? Amém. Estavam sendo perseguidos, foram dispersos, mas eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então, após a morte de Estevão, o primeiro martiria, testemunhas, começou uma grande perseguição na igreja. Vivemos aqui numa tranquilidade. É uma perseguição velada? Existe alguma coisa? Enfim, mas aqui, igreja brasileira, Canasvieiras, Florianópolis, Santa Catarina, pregue, proclame, quantas Bíblias quiser tiver em casa aqui, mas lá estava sendo perseguido. O povo expande a pregação para a Judéia e Samaria. Todos os povos foram ali, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Jesus falou, né? Vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se não tem aquela perseguição, será que eles estavam indo lá para a Judéia e para Samaria? Não sei, mas foi preciso, ou pelo menos aqui aconteceu uma perseguição para eles irem. O evangelho poderia ter ficado em Jerusalém, se esses não abraçassem a responsabilidade de divulgá-lo. Eu e você temos a responsabilidade de divulgar o evangelho, de proclamar, de ser testemunha. Então aqui eu aprendo que Deus pode permitir situações difíceis e contrárias na sua vida. Estamos acabando, mas preste atenção. Deus pode permitir situações difíceis e contrárias na sua vida. Deus pode permitir. Nós podemos até achar que isso é do maligno. Deus não permitiu na vida de Jó. E o que ele declara? Jó 42:5. Antes te conhecia de ouvir, hoje eu te conheço de ver. Muitas vezes é preciso alguma coisa para nós vermos Jesus, vermos Deus, termos a presença de Deus, serem dispersos para proclamarem onde deveria ser proclamado. Então Deus pode permitir. Por quê? Porque Deus tem um propósito maior em cada situação que você está vivendo, que você viveu, que você vai vir a viver. Deus tem um propósito maior, melhor, muitas vezes inalcançáveis por nós, não entendemos. Ele tem um propósito maior para cumprir o que Ele, soberanamente, já planejou nas nossas vidas. Ele pode permitir, Ele permite, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que humanamente nós não conseguimos entender, a perseguição, será? Estamos cheios de poder, o povo ali foi perseguido. E aí eles começaram a expandir. Depois de começarmos a missão de onde nós estamos,
Deus pode mover na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus pode mexer. Mexe com a minha estrutura, né? A gente não canta, não pede, não fala. Quando Ele mexe, muitas vezes dói. A mudança gera medo, conflito, mas quando Ele começa a missão, onde nós estamos, Ele pode mover e direcionar. Essas pessoas, se você for direcionado por Deus, vá para onde Ele direcionar. Faça o que Ele está. Cumpra o seu chamado para onde Ele te guiar, não apenas para onde você deseja ou gostaria de ir ou de estar, na situação que você gostaria de estar vivendo. Não. Eis-me aqui, Senhor, faça a sua vontade em mim. Por fim, até chegar aos confins da terra, eles pregavam. Até onde Deus te enviar. O mundo inteiro pode ser considerado nosso púlpito, nossa paróquia, como diz, né, um grande homem de Deus, para pregarmos, evangelizarmos e alcançarmos as vidas. Não se limite ao tempo e ao espaço geográfico. Não se limite, Deus é ilimitado. Resumindo, último slide, algumas lições importantes para a nossa vida. Não faça o que você quer, mas faça o que Jesus te ordena a fazer, te orienta a fazer. Para isso, tenha intimidade, relacionamento e ouça a voz do Espírito Santo. 2, espere o que Deus tem para você. Espere, não se precipite, não queira adiantar as coisas, não queira ajudar a Deus. Somos criaturas, Ele é o Criador. Somos servos, Ele é o Senhor. Somos filhos, Ele é o Pai. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Nós somos limitados, criaturas de Deus. 3, esteja sensível à voz de Deus e obedeça ao chamado do Senhor na sua vida. Obedeça. Obedeça, consequentemente, o 4, nós vamos cumprir ao chamado de Deus, seja na cidade, no estado, no país, ou onde Deus te enviar. Cumpra o chamado de Deus na sua vida.